Oi, tudo bem? Meu nome é Petrekov. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal favorito do YouTube. E sejam bem-vindos ao canal de relatos, onde eu conto os melhores relatos e aposto que muitos de vocês sempre gostariam de ver ou ouvir a respeito de histórias cabulosas, seja briga ou traição. E é por isso que eu separei os melhores relatos para contar para vocês. E eu costumo postar vídeos semanalmente aqui durante o horário de meio-dia, para você ver todo santo dia, para você ter um conteúdo extra para assistir durante seu almoço ou janta. Então faça um bom aproveito e lembre de sempre voltar aqui no canal e conferir os novos vídeos. E na descrição tem um e-mail onde vocês podem mandar os seus relatos, os melhores e mais detalhados. Eu vou entrar em contato com você. Além disso, meu outro canal onde eu posto meus vídeos mais bem produzidos e com temas mais sérios vai estar aí embaixo também. Então não se esquece de se inscrever em ambos, viu? E também não se esquece de me seguir nas minhas duas outras redes sociais, como o Instagram e o TikTok, para caso acontecer algo ou ter alguma novidade vindo por aí. Agora chega de falar, pega algo para comer ou beber, fica relaxado e confortável e aproveita mais um vídeo de relato que só tem aqui. Eu aposto que todo mundo que tá vendo isso tem uma data comemorativa favorita. A minha, por exemplo, é sempre a Páscoa, porque eu gosto muito de comer chocolate ou qualquer coisa doce. Já na minha família são diversas outras datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, entre outras várias. Mas teve uma certa época onde eu namorava uma garota que ela e a família dela faziam questão de sempre fazer o melhor Natal possível em família, ou seja, eles amavam o Natal. Só que eu fiz uma besteira grande no dia dessa data tão importante pra eles e acabou que isso me fez romper o meu relacionamento com ela e ainda ser odiado por toda a família dela. Isso meio que foi uma merda pra mim, literalmente. E cara, eu juro pra vocês de pé junto, se eu tivesse roubado eles ou tivesse traído a minha ex-namorada em questão, eles teriam me perdoado e tudo sairia bem. Mas não, eu fiz uma coisa 1000 vezes pior pra eles e foi justamente isso que fez com que eu fosse odiado por toda a família dela. Mas antes, é claro, eu vou me apresentar. Meu nome é Farid, eu tenho 27 anos e ano retrasado eu fiz uma besteira no Natal na casa da minha ex-namorada que me fez ser expulso da casa, ser expulso da família dela e ter rompido com o meu relacionamento. Toda essa história se dá início em dezembro, no dia 23, todo mundo tava, sabe, aperreado com essa parada do Natal e todo mundo sabe que quando chegar próximo da data do Natal ou do Ano Novo, todo mundo vai correndo pro mercado comprar tudo que precisa pra ceia. E até aí tudo bem, normal, todo mundo faz isso durante a época do Natal em família, só que tem um problema, eles estavam muito aperreado por conta disso, porque acabou dando um problema na família da minha namorada e com isso eles atrasaram meio que as compras do Natal. Resumidamente, eles tinham que comprar presente, tinham que se arrumar, comprar uma roupa nova pro Natal, pro Ano Novo, presente de Ano Novo, presente de Natal. Cara, era uma bagunça e minha ex-namorada pediu minha ajuda pra eu dirigir pra ela e pra família dela pra ir pros cantos. E o que seria esses cantos? Obviamente, shopping, mercado, salão de beleza, loja de roupa, entre outras coisas. Mas acontece que eles estavam tão ocupados com toda essa parada do Natal e apressados que eles acabavam meio que explodindo de raiva, estavam ficando muito ansiosos, então sempre tava dando alguma briguinha besta por nada. A minha ex-namorada mesmo, junto com a mãe dela, meio que começaram uma discussão dentro da Riachuelo pra saber qual vestido ficaria melhor durante o Ano Novo, sendo que ambos vestidos eram brancos, só que só mudava o bordado da saia. Então, cara, olha essa briga, cara. No meio da loja de roupa, todo mundo tava vendo aquilo, eu só tava passando vergonha. Elas só pararam mesmo quando chegou um segurança para falar para elas duas se acalmarem, senão ele ia ter que expulsar elas de dentro da loja. Mas até que em um certo momento os nervos esfriaram, elas começaram a conversar que nem gente civilizada. Mas cara, uma coisa eu posso falar para vocês, a minha ex-namorada era uma mulher muito explosiva e por conta disso sempre me proporcionava certos, como posso falar, momentos constrangedores na frente de todo mundo. Tá ligado que quando tu era criança, tua mãe chamava tua atenção na frente de alguém porque tu tava aprontando, tu tava, sei lá, fazendo birra porque tu queria comprar um boneco que ela não ia comprar e ela sempre falava que na volta ia comprar, ela não passava e não comprava? Pois é, era justamente isso. Só que em versão namorada. E pro meu azar, minha sogra e meu sogro, eles não eram as pessoas mais gentis que eu conhecia, mas infelizmente eu tinha que aturar eles já que eu tava junto da filha deles. Mas aí você me pergunta, nossa, como você tem tanta paciência com uma pessoa assim, com um casal de idoso chato pra caralho te enchendo a porra do teu saco? Simples, meus amigos, eu estava tendo toda essa paciência justamente porque eu queria pedir a mão da filha deles em casamento durante o Ano Novo. Eu tinha até comprado uma aliança cara de R$ 2.500. Cara,
eu mal tinha dinheiro pra mim direito. Eu comprei aquela aliança porque eu realmente tava querendo me casar com ela, porque eu gostava muito dela. Só que acontece que ela era muito daquele tipo de pessoa influenciada pelos pais. Só pra vocês terem noção, ela não podia fazer nada sem a permissão dos pais. Ah, eu quero sair com meu namorado, eu vou pedir permissão dos meus pais. E sabe quantos anos ela tinha? 25. Então, cara, isso não bate pra mim. Sério, cara. Como que uma pessoa não pode fazer o que ela bem entender sendo maior de idade, sendo uma pessoa adulta, responsável? Cara, a minha ex-namorada não era uma criança, ela não era uma pessoa mimadinha, ela tinha a responsabilidade dela, ela trabalhava, fazia faculdade, mas não, mamãe e papai que mandam. E você pode até se perguntar, ah, por que vocês não moram junto então pra tirar ela das mãos dos pais? Eu já tentei, e eles falaram que eles não deixariam a própria filhinha sair de casa, que se eu casasse com ela, eu teria que morar junto com eles numa casa nova construída no mesmo pátio. Cara, a minha vida teria sido um inferno, então graças a Deus eu me separei daquela garota e da família escrota dela. Cara, e sei lá, mano, aquela minha sogra e meus sogros, eles pareciam ser uma pessoa muito falsa. Tá ligado aquele filme Corra, daquele negão que acaba namorando uma branquela, e a branquela leva ele pra conhecer os pais, só que os pais são aquele, sabe? Aquele tipo casal que finge ser a pessoa boa, santinha. Então, era naquela vibe, mas graças a Deus, eles não eram sequestradores? Eu acho que não. Mas tudo bem, passou o dia 23, chegou o dia 24 e as coisas só pioraram. Porque, tipo assim, no dia 24, a gente tem o costume, pelo menos aqui na minha casa, de já começar a preparar as coisas, cozinhar, fazer bolo, o peru, o pernil e deixar tudo pronto pra virada da noite pro dia 25. Só que aí que tá, porque eles não começaram a preparar as coisas desde cedo. O que elas, a mãe dela e minha ex-namorada tiveram a ideia de fazer, ir pro salão de beleza já fazer maquiagem, já fazer cabelo. Cara, elas ainda iriam cozinhar, ou seja, não iria adiantar nada porque elas iriam cozinhar e iriam ficar fedendo a comida, ou seja, então no fim não resultaria em nada toda aquela coisa do salão de beleza, porque elas teriam que tomar banho de um jeito ou de outro, senão elas ficariam com cheiro de comida. E elas não pensaram justamente nisso, chegaram 4 horas da tarde justamente para começar a cozinhar. E basicamente o horário que elas chegaram não batia e não condizia com o tanto de comida que elas queriam fazer. E você pode até pensar que comida é algo fácil e rápido de se fazer, mas não, meus amigos, não é. Comida exige um bom trabalho de preparo e muito tempo, principalmente tempo. E vocês sabem o que ela queria fazer? Ela queria fazer lasanha, pudim, arroz, farofa de banana, carne seca, bolo de chocolate, bolo de milho, pernil, peru, chester, salada, salada de fruta e pavê. Cara, olha o tanto de comida. Tu acha mesmo que uma pessoa chegando 4 horas da tarde pra virada de meia-noite durante o Natal tinha todo esse tempo possível pra fazer toda essa quantidade de comida? Pois é, não, eles não tinham tempo pra isso. Porque em média, um peru, chester, as aves de Natal, até mesmo o pernil, demoram horas pra ser pronto, pra ser feito. Tem um pudim, tem bolo, e eles só tinham a porra de um fogão. Como que eles queriam fazer um monte de coisa assada em tão pouco tempo? E acontece que, obviamente, como eles não tinham tempo suficiente, acabaram fazendo pouca coisa, e de resto eles só acabaram encomendando de algum lugar que já vendia pronto. Por exemplo, pudim, bolo, panetone e outras coisas assim. Mas aí, ok, eu não tava mais na casa deles, eu tinha voltado pra minha casa pra ajudar minha mãe, ainda mais levar ela no mercado pra comprar alguma coisinha ou outra que tava faltando, tipo verdura, cheiro verde, essas coisas. E quando chegou lá pelo horário da noite, eu já tinha começado a me arrumar, ficar pronto, preparado pro Natal. Só que aí eu tive a brilhante ideia de falar pra minha mãe que daquela vez eu queria passar o Natal com a minha namorada e com a família dela. E foi a pior decisão possível, porque cara, eu amo demais a comida da minha mãe, só que puta merda, eu não imaginava que quando eu chegasse na casa da minha ex-namorada, a comida estaria uma merda, um lixo. Exatamente às 23 horas, 1 hora antes do Natal, tava todo mundo dentro da sala reunido, tomando champanhe, vinho, bebida cara. Só que aí eu chego e todo mundo começa a me olhar, meio como se estivesse me criticando por conta da minha roupa. Já que, cara, tipo assim, porra, eu não tava usando branco porque não era ano novo, mas tava todo mundo usando branco, inclusive minha ex-namorada. E eu não sabia que era pra usar branco, tá ligado? É Natal, não é ano novo, porra. Então meio que eu só paro de ligar pra aquilo e a gente começa a conversar, bater um papo. Só que aí de repente me bateu uma fome e eu vi que tinha alguns salgadinhos que estavam meio que servidos antes da hora. E quando eu fui comer um cone
com recheio de alguma coisa envolvendo camarão foi a pior coisa que eu já provei na minha vida. Porque puta merda. Pensa no recheio azedo. Cara, eu passei mais de meia hora só com aquilo na barriga tentando digerir, mas quando chegou lá no fundo, não tinha mais o que fazer. Cara, eu me caguei no meio da festa, mas não tinha sido aquela cagada monstruosa que todo mundo ia escutar e sentir. Só foi aquele peidinho de leve, mas que acabou escapulindo e eu corri pro banheiro. Só que quando eu me dei conta, a cueca estava uma imundice e eu tive uma brilhante ideia do que era simplesmente jogar a cueca fora. No lixo? Não, alguém suspeitaria. Eu pensei em jogar a cueca no ralo do vaso sanitário. E vocês acham que aquilo deu certo? Não, aquilo não deu certo, porque simplesmente a cueca emperrou e começou a sair água, muita água. O vaso sanitário não queria parar de ficar cuspindo água e cara, chegou uma hora que começou a transbordar e meu coração só tava acelerado, eu não sabia mais o que fazer, eu falei, mano, puta que pariu, eu vou alagar a casa toda. E o banheiro é na parte de cima da casa, ou seja, a água ia passar pela porta por debaixo, ia começar a descer as escadas e inundar a casa inteira. E acabou sendo isso o inesperado, eu acabei inundando a casa e meio que por conta disso o pessoal ficou meio agoniado, já que algumas mulheres estavam usando saltos caros, vestido longo, que encostava no chão. Elas ficaram preocupadas se aquilo era água sanitária, se tinha, sei lá, alguma merda, mijo. Elas ficaram com nojo, pra ser mais exato. Só que uma das tias da minha ex-namorada acabou tropeçando no próprio vestido que ficou molhado e ela caiu justamente em cima da mesa da ceia, ou seja, toda a comida caiu da mesa pro chão e molhou. Não tinha mais nada pra se salvar. E cara, eles gastaram em média R$700 em toda a ceia. E bem, vocês já sabem, a família dela ficou puto, me deram um esporro, falaram que era o pior convidado da história da família deles, que eles não queriam que eu me envolvesse mais com a família deles, nem com a própria filha. E minha namorada não quis me defender, falou que tava do lado dos pais, que eu tinha feito uma burrada e que não era mais pra eu voltar na casa deles. Ou seja, meus amigos, eu estraguei meu relacionamento e o Natal deles. Mais ou menos quando cheguei em casa ainda tinha muita comida pra mim, então pau no cu deles. E bem, meus amigos, o relato vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um relato aqui do seu canal favorito do YouTube. Novamente eu vou me despedir, mas amanhã a gente se vê meio-dia em ponto. Meu nome é Petrikov e até a próxima.